Eu não posso dizer, Andressa, mas eu fico assim, o que eu tenho que fazer? Não é assim. Não acreditem nessas promessas milagrosas, que uma coisa serve, cada caso é um caso, precisa ser olhado de uma maneira específica, e a partir do momento que ele foi olhado, o que eu posso fazer? Uma coisa não, precisa tratar, precisa se harmonizar, precisa compreender, precisa estar pronto, precisa estar decidido a ser um terapeuta para ajudar e entender o que vem com todas essas, com essa profissão. Você falou, eu tenho fome de entender a minha preguiça. E eu queria entender melhor como é que é isso. O que você traz para mim? O que você vai me contar para eu tentar identificar? Porque o que eu falei aqui, que a preguiça é um dos pecados, na verdade, um dos nossos instintos humanos, que a gente está aprendendo a elaborar. Né? Ela não é ruim, ela pode estar sendo usada na polaridade ruim, mas a gente precisa conseguir olhar a polaridade positiva dela e aí trabalhar pela polaridade positiva. Porém, muitas pessoas confundem, achando que tem a preguiça como uma característica primordial, quando muitas vezes não é a preguiça. Então, vamos lá, me traz o seu contexto para eu entender se é a preguiça mesmo e a gente vai tocar com ela, ou se não é a preguiça, é um outro pecado, e aí a gente desenvolve em cima desse outro pecado. Vamos lá, vamos ver. Como é que é isso? Me conta assim, essa preguiça aí. Eu sou humanoterapeuta 11, Tá. e eu comprei seu curso logo no início da pandemia. Que eu comecei, minha vida estava ótima, eu sou professora de natação, então eu trabalhava em 2 empregos com carteira assinada. Tá. E apesar da pandemia, estava tudo tranquilo, eu tinha meu dinheiro todo na conta, eu tinha uma cesta básica, aqui em casa tá todo mundo bem, todo mundo com saúde. Eu comecei a sentir umas coisas assim, uns medos, uns pânicos, né? Eu não conseguia compreender. E vendo seus vídeos, que eu já te acompanho há muito tempo, eu vi você falando que a gente sente a dor do outro, do mundo, né? E eu acho que era isso que estava acontecendo comigo. E aí eu pensei, eu vou comprar esse curso de humanoterapeuta. E comecei a estudar, comecei a atender primas que têm fibromialgia, depressão, foi dando certo, e elas foram me indicando, e foi tudo muito rápido. E aí agora eu já saí das 2 academias e estou atendendo só como terapeuta. Que delícia! Eu sou muito impulsiva, eu sou assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Impulsiva no sentido assim, porque eu estava indo trabalhar e eu já não estava sentindo aquela coisa gostosa, sabe? Sim. Aí eu entendi que era humanoterapeuta mesmo. Que legal. Só que nesse processo começou a me dar uma preguiça de atender. E eu não estou conseguindo entender de onde que vem essa preguiça. Vai vindo um desânimo, uma coisa assim, sabe? Na hora que eu estou atendendo, tá ótimo. Estou atendendo ali, estou fazendo as técnicas, tá ótimo. Na hora que eu dou de um cliente para o outro, me dá uma preguiça, me dá uma vontade de dormir mesmo. E aí arrasta, sabe, essa preguiça. A sensação é que eu tô lutando contra mim mesma, sabe? Para poder atender, e aí eu vou atendendo e tudo, e vai arrastando aquilo. E eu não estou conseguindo observar de onde que está vindo essa preguiça. Entendi. Cansaço, sabe? Eu já mudei minha alimentação, procurei nutricionista para ver se era isso, mas mesmo assim. Tá, deixa eu te fazer, entendi. Porque quando você começou a falar que eu tenho fome de entender a minha preguiça, e aí você começou, eu sou professora de natação em 2 escolas, eu pensei, não tem preguiça aí, né? Porque já tem a natação, que já é uma atividade física, em 2 escolas, a preguiça não é o seu melhor, tá? Porque tem gente que tem a preguiça como o melhor, isso não é uma coisa ruim, é a força da pessoa. Então, enfim, vamos tocar dentro desse seu processo. Então, não tem a ver, a preguiça não é uma característica sua nata, né? Você até falou, eu sou impulsiva, eu sou resolvida, então não é da natureza de uma pessoa que é mais lenta, mais
vai arranjar soluções para resolver a coisa, para a coisa ficar mais fácil, né? Que essa é a força do que a gente chama como preguiça, né? Você acha que foi quem que inventou o controle remoto? Um preguiçoso, só pode, né? Como é que eu posso achar um jeito de não precisar levantar? Então, foi uma característica usando a força para que essa preguiça tivesse uma função. Então, aí é a força dessa característica, de facilitar a vida. Então, preguiçosos acham soluções para facilitar a vida. Então, Cássia, como eu estava dizendo, assim, é uma característica de algumas pessoas a preguiça. E tá tudo bem, né? A internet tá bem ruim, vai cair de novo. Tá travando. E aí, Cássia, não é o seu caso, tá? Então, vamos tentar entender algumas questões. Então, por exemplo, quando você tá no trabalho, naturalmente, que você faz o seu atendimento, você tá bem. Aí de uma consulta para outra, isso dá essa preguiça. Quando você começa outra consulta, você começa de novo e vai ficando bem, ou fica ruim o tempo inteiro? Como é que é isso? A hora que eu começo a atender, assim, vai melhorando. Vai melhorando essa sensação de preguiça, sabe? De cansaço. Tá. É, tá bem ruim a internet, tá cortando um pouquinho, então eu não vou te interromper, vou escutar e depois eu falo, tá? Para não ficar muito complicado. Então é assim, ó, porque existem várias situações e cada uma precisa ser analisada de acordo com a situação em si. Se você, Tá. assim, uma das coisas que é muito Pena. importante, tá? É que você e todos os humanoterapeutas e todo mundo que trabalha com energia, abra uma consulta e feche essa consulta, ok? E faça o seu relaxamento alfa profundo ou faça a sua harmonização de uma consulta para outra. Porque se você terminou ela cansada, mal, pode ser que você tenha ficado em ressonância com alguém. Não é que você ficou com a energia da pessoa. Aquilo pode ter sintonizado com alguma coisa em você e você que tem aquilo em si ficou mexida. Porque o que é normal, principalmente quando a gente está começando. Então, uma das coisas extremamente importantes é faça os seus tratamentos em você. Não se o terapeuta tem que estar sempre em ordem. Então, você tem a metodologia para fazer em você. O que acontece muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas que pode acontecer com outras pessoas que estão já aqui escutando, é o fato de agora eu já sei e eu vou levando a vida. Ah, não precisa, eu tô bem. Uma coisa é saber com a cabeça, outra coisa é tratar o energético. E a gente, quando começa a entender, que é a dor de muitas pessoas. Eu já sei de tudo, mas a minha vida continua ruim. Tá, e o que você está fazendo? Porque só saber, você só está alimentando o mental. Mas nós temos o emocional, o energético, o vital, o físico, o astral, o espiritual. Tem um monte de outros corpos. Então é preciso fazer, tá? Então não se abandona só porque você fez uma vez. Então, não deixa isso para lá, tá? É tipo, que nem eu falo sempre, tomar banho, tem que tomar todo dia. Então, faça de vez em quando os tratamentos em você. A metodologia, tá? Se harmonize diariamente. Ok. Entendendo que você Inclusive, eu está já olhei fazendo na isso. mesa e a mesa diz que eu preciso fazer 4 sessões de PDR. Então, entende que tem um processo que está startando em você, que você precisa trabalhar e que pode ser o gatilho que está gerando esse cansaço exagerado. Isso pode ser uma coisa. A outra coisa é a importância de se equilibrar de se reordenar, trabalhar na mesa, se harmonizar entre uma sessão e outra. Tá? Extremamente importante. Volta para o centro. Esquece o outro paciente. Esquece. Ah, mas ele vai se matar. Não vai. Primeiro que se ele tiver que se matar, isso não tem. Ele vai se matar. Não vai se matar, porque está no processo de tratamento. Tá? Mas ele vai ficar mal. Ah, mas ele ficou triste. Ah, mas ele ficou com raiva. É o processo dele, a vida dele, quem tá naquela situação. Então, esquece.
Você está 100% presente quando o seu assistido está lá. Depois que ele saiu, esquece, não é para ficar pensando no paciente. Terapeuta que fica fazendo isso, corta a vai ficar ligação, louco. né? Tem que cortar essa ligação até o próximo tratamento. Ele está em processo, tá? Porque senão a gente fica doente. Isso é a sabedoria, porque às vezes a gente se depara com situações tão complexas, mas aí é que vem aquele ponto, cada um tá onde se coloca. E aí a gente já estudou isso, entende, a gente não tá falando, nossa, esculachando, não, é um entendimento, até porque daí eu consigo ajudar, né? Tá presente para isso. A outra questão é, desliga do paciente anterior, se foi uma consulta difícil, faça as suas harmonizações, faça alfa de novo, volte para o centro, deixa tudo para fora e volta para você. Começa com o outro assistido. Como você disse que você fica com preguiça, depois que começa, vai melhorando e aí termina em alta, possivelmente o que você já está sentindo, não estou descartando que você tenha que tratar a sua contraparte, porque tudo pode estar sintonizando por esses pedacinhos que você precisa limpar. Mas tudo indica que o que você precisa além de se tratar, é entender que você e todo mundo, que o energético, ele não acontece só porque a gente está aqui presencialmente. Então já é uma resistência da própria pessoa. É um processo de... não é resistência do racional. Imagina que essa pessoa tem um processo... Os humanoterapeutas vão entender um pouquinho melhor. De um nível, tá? Ou de uma massa, de um bloco energético. E esta massa, esta densidade, está dando condição para um agente externo, que é o que a gente chama de obsessor ou intruso. Você acha que esse intruso tem interesse em sair dali? Esse obsessor tem interesse em sair dali? Não, ele está tendo a possibilidade de sugar esse magnetismo. A partir do momento que ele tem essa possibilidade, ele não quer. Então, ele vai dificultar o processo. E nós, terapeutas, temos que saber disso. Tanto o terceiro quanto os níveis, subníveis, subpersonalidades são massas. Isso tudo é vivo, não é racional, não é da cabeça. É massa energética que vibra. E tudo acredita que vai ser retirado, excluído, né? E, na verdade, quando não é isso, vai ser cuidado, tratado, trabalhado. Então, nesse processo, essa energia, então, dependendo do caso, algumas energias é assim, então vem uma pessoa que está toda ruim, faz uma vida inteira fazendo um monte de meleca, se sintonizando com um monte de coisa, que está tudo no campo dela, né? Você acha que essa consulta, e você imagina, Cássia, você e todo mundo que está aqui, imagina, tentem imaginar no campo energético o que está acontecendo. Uma guerra energética. Uma briga. Tiro, porrada e bomba do lado de lá. E essa energia vem para cima de quem? Do terapeuta. Nossa, Andresa, mas aí o terapeuta vai se machucar? Claro que não. Porque se você for se tratando, que essa é a proposta do humanoterapeuta, você tem a ferramenta para fazer em você. E além de fazer em você, tratar o outro, se você for se tratando e for mantendo a sua vida de uma maneira equilibrada e dentro de um processo de integridade, você está numa outra faixa de frequência. E é aí que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e nada lhe acontecerá. Por quê? O tiro, porrada e bomba está acontecendo aqui, mas você está aqui. Então isso não te atinge. O físico está aqui está o energético acontecendo, a guerra, só que você está numa outra frequência. Então, por mais que aquilo vá fazendo uma... Vamos lá, eu vou continuar aqui, tá, gente? Por mais que essa energia esteja bagunçada, e ele está, se ela não tivesse, ela não estava procurando terapia energética. Faz sentido? Então, você acha que o terapeuta energético vai tratar o quê? Um monte de dor. Então, eu não sei se você conseguiu escutar. Então, é o seguinte... Eu escutei que é né, o nível aqui que a gente o nível de frequência que você tem que estar. Porque o que eu estava querendo dizer aqui é o seguinte. Imagina, o terapeuta, ele vai tratar isso. Isso é terapeuta energético. Se achar, mas a minha vida, eu só trato gente com problema. Sim.
Quem não tem problema não precisa de terapia, muito menos energética e espiritual. Então é assim que vai chegar. Ou a gente ama aquele ser com todos aqueles problemas, ele não vai passar por cima da gente, porque quem domina a minha consulta sou eu. Quem manda no meu tratamento sou eu, porque o outro tá todo enroscado. Ele não tá mandando nem na vida dele, que dirá na minha consulta, no meu trabalho. Então eu tenho que ter postura de terapeuta. Porém, eu tenho que estar equilibrada, porque tudo que vier dessa pessoa vai vir para te desestabilizar. Tudo que vier, a pessoa está com problema. Tudo aquilo no campo energético dela vai vir para desestabilizar. Porque se conseguir desestabilizar o paciente, o terapeuta, ele baixa a frequência, a energia entra e aí o comando ficou para o outro. Entende o que eu quero dizer? Então, Entendo. Qual é a principal questão aqui, Cássia? Você tem que fazer os seus tratamentos. Isso não é... Que bom que você tem as técnicas. Então, isso é sempre. Nós também, não é porque a gente aprendeu uma técnica, porque a gente está melhor, ou porque a gente ganhou consciência, que nós não temos os nossos processos que nós trazemos para elaborar. Né? É sair do altar de que somos os mestres ascensionados no altar celestial da iluminação. Isso aí é ego, entende? É vaidade pura, isso não existe. E não importa quem quer que seja, estamos na massa e na massa estamos sobre a lei da massa. Né? Se pular da janela, pode ser o mestre ascensionado, vai cair, porque existe uma lei que rege todo esse nosso mundo. Então, e para o energético a mesma coisa. Então, o ideal é faça os seus tratamentos, porque por ali pode entrar. Tá? Mantenha o seu equilíbrio. Eles vão fazer para provocar. Então, quando eu sou terapeuta, eu já tenho que entrar na consulta sabendo que é isso que vai acontecer. Porque o paciente veio justamente porque ele tá ruim. Se ele tivesse bom, ele tava na praia, com os amigos, no shopping, né? Na casa dele, com a família dele. Não tava terapeuta, pagando ainda, gastando dinheiro. Então, é porque ele tá ruim. Então, essa energia vai vir me atacar para me desequilibrar. Vai pegar onde pode ser uma ferida sua. Vai pegar exatamente onde te incomoda, te irrita, te provoca. Se você ainda estiver no processo de julgamento, você vai se sentir julgada ou atacada. E se você estiver na sua vaidade, a hora que ele te atacar, você vai responder. Você vai dar na reação na resposta. E você precisa estar além disso. E é aí onde a gente se protege no energético. Então, tem várias questões. Saber que eles vão vir para atacar e possivelmente, pelo que você está me falando, como depois que você faz, vai resolvendo, você vai se sentindo melhor, é essa energia que já gera uma preguiça para, de repente, vai que ela desmarca. Entendeu? Vai que não acontece. Então, assim, são preparativos na vida, nos seus tratamentos e no próprio processo, entendimento, que eu já sei que o negócio vai vir, né? Então, faça as harmonizações, faça os seus tratamentos. Se você estiver tratando muita gente ao mesmo tempo, cabe repensar se você quer tratar as 8 pessoas no mesmo dia, de repente, você não queira isso, né? Ou é uma musculatura energética, a gente ganha musculatura energética. Né? No começo eu ficava muito cansada quando eu tratava 2, 3 pessoas. Bom, hoje é tranquilo, assim, eu trabalhei muito tempo das 2 às 10 da noite direto, né? E sábado, domingo, direto. E aí meu corpo se habituou. E hoje, quanto mais eu trabalho, menos cansada eu fico. Quanto mais eu coloco a energia em movimento, melhor eu fico. Né? Então, mais revitalizada eu fico. Porque eu estou trabalhando com energia, eu sei com o que eu estou trabalhando, eu sei o trabalho, eu sei bem fazer o trabalho, né? Enfim. E aí, é isso. É entender que eles vão vir para desestabilizar e que pode ser que eles estejam te pegando por aí. Só que por onde eles estão entrando? Por alguma brecha. Por alguma brecha. E é por isso que eu estou insistindo. Faz o seu tratamento. Se a mesa já pediu, se você e faça de ver. Harmonização sempre. De um trabalho para o outro, às vezes, harmoniza. Coloca na mesa, limpa o ambiente. De um para o outro. Mas eu vou ter que fazer isso 10 vezes? Se precisar, vai. Esse é o trabalho. Trabalhar com terapia, tem gente que acha que, mas trabalhar com terapia não era
É só assim, não, dá um trabalho danado, né? É colocar o nosso magnetismo e todo o nosso potencial à disposição da equipe energética e espiritual. E isso dá trabalho. Então, de um para o outro, tem que harmonizar sim, tem que harmonizar você, tem que harmonizar o ambiente, se precisar. E a partir daí, faça também os seus tratamentos, de vez em quando dá uma olhada, não espera a coisa ficar muito ruim. E quando esse processo. Porque se ficar muito ruim, não é que é mais difícil, mas para que esperar se a gente já tem a ferramenta, entendeu? Já vai fazendo, e aí dentro desse processo você vai percebendo que a energia vem para quebrar. O objetivo é esse, é não sair daquela situação, não sair daquele contexto. Mas acho que você conseguiu entender e todo mundo aqui. Então, eu não posso dizer, Andressa, mas eu fico assim, isso o que eu tenho que fazer? Não é assim. Não acreditem nessas promessas milagrosas, que uma coisa serve, cada caso é um caso, precisa ser olhado de uma maneira específica, e a partir do momento que ele foi olhado, o que eu posso fazer? Uma coisa não, precisa tratar, precisa se harmonizar, precisa compreender, precisa estar pronto, precisa estar decidido a ser um terapeuta para ajudar e entender o que vem com todas essas, com essa profissão, né? Que a gente faz por missão, mas não significa que porque faz por missão é fácil, né? Então é justamente porque é uma missão que é fazer essa transformação, né? E aí a gente tem que fazer com pulso muito firme, com amor, mas com pulso muito firme, porque senão toda essa energia vem fazer bagunça, vem mandar na nossa consulta. Tem gente que acha que só porque está pagando a gente tem que resolver, e não é assim. Na verdade, assim, entenda que a minha vida tá boa, a sua que tá ruim. Então, assim, acorda, né? Mas, enfim, mas a gente vai fazer, isso é uma maneira de amar, né? É um bom chacoalhão do acorda. Ah, mas você tem que fazer para mim. Não, eu não tenho. Quem tem que fazer para você é você. Ah, mas eu não sei. Aprende, né? Porque quando eu estava ruim, eu fui aprender. E não é uma questão de maldade, é questão de que é assim que é. Entende? Eu não posso, não posso. Eu falo sempre aqui. Se a gente, por exemplo, eu tiver com. Tem uma pessoa que você conhece que tem um câncer. Eu posso ir com essa pessoa, eu posso dar uma força para ela, eu posso estar ao lado dela, eu posso ir com ela para ela fazer o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, enfim, o tratamento que ela quiser, que ela precisar, né, que for indicado. Eu posso pegar na mão dela, mas eu não posso fazer o tratamento por ela. Eu não posso fazer a quimioterapia por ela, né? Só ela pode fazer. E somente ela fazendo, também só o corpo dela pode reagir. Então, tem coisas que a gente pode estar junto, mas a gente não tem como fazer para o outro, né? O processo de cura então a gente tem o sistema imunológico físico e a gente também tem o nosso sistema imunológico energético e espiritual. Então a gente precisa aprender, né, a se imunizar, a se proteger, a abrir, a aumentar, a ampliar o seu campo energético para que você tenha mais imunologicamente falando, energeticamente falando, mais força para lidar com os seus processos. Não para estar imune ao que vai acontecer, porque o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Que o ruim não é ruim, é só para que a gente só é ruim porque a gente não sabe lidar. No momento em que a gente aprender, a gente vai se transformar e vai ficar fácil, né? E tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher, e não tem como fugir disso. E tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, de alguma maneira eu plantei, nesta vida ou em outra, né? Então, acabou com a vitimização. Então, tá na hora de pegar as rédeas da vida e tocar. Então, eu falo assim, a gente tem controle sobre tudo? Não, não tem. Não tem. A gente tem algumas coisas que a gente plantou, a gente vai colher. Não tem escolha. Só que o que eu tenho controle? Sobre como eu vou enxergar aquilo. Por que eu estou passando por isso? E a partir do momento que, se eu estou passando, tem uma razão de ser, e como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Aí eu escolho ser a vítima ou escolho aprender com esse processo. Isso não faz com que eu não passe pelo processo. O que eu estou escolhendo não é passar ou não passar. Porque o que eu plantei, eu estou colhendo. Ponto.
O que faz, o que eu escolho é como eu vou passar. E aí está o meu nível de aprendizado. E aí é onde está, é quando eu mostro para o universo, quando o universo traz a situação, ele está me perguntando. E com as minhas atitudes, com a minha maneira de olhar, de enxergar todas essas coisas e lidar com elas, é como eu respondo ao universo em que estágio evolutivo eu estou. Não tem certo e não tem errado. Então não sou eu que pergunto para o universo, é o universo que me pergunta. E a maneira como eu lido com as coisas, como eu enxergo, como eu vejo, como eu lido com aquilo que eu vou passar, é como eu mostro para o universo, é como eu respondo ao universo, a Deus ou à consciência, em que nível energético, em que nível evolutivo eu estou. Entende? Aí é que tá a coisa. Então, presta bem atenção. A gente pode controlar tudo? Não. A gente pode ter muita. Controlar, a gente não pode controlar nada, tá? Então esquece, isso é ilusão. Ilusão, porque tem um mundo e tudo está acontecendo, e eu tenho variáveis. Mas eu posso sim, se alguma coisa eu quero controlar, é a maneira como eu enxergo as coisas. E a partir da maneira como eu enxergo as coisas, invariavelmente eu vou lidar com elas de uma maneira mais leve, mais alegre, mais infeliz, mais vítima, e aí eu mostro em que nível evolutivo eu tô. Se eu ainda tô criança, batendo o pé, fazendo birra, chorando, ou fazendo manha, não quero essa vida, não quero, não quero, não quero, não aceito, eu choro. Né? Se eu sou uma criança dentro desse processo, ou se eu já ganhei maturidade para lidar com os meus processos, porque crescer é um processo lindo, mas é um processo de assumir as responsabilidades daquilo que vier, como vier. E aí, como é que eu vou lidar com isso?